Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do curso de Excel para o seu negócio da Educar, aqui com Daniel Delgado. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Vitor? Prazer estar com vocês novamente, prazer com vocês, internautas, novamente, para o último dia do curso. Exatamente. Estamos a postos aqui para começar. Teremos hoje 3 aulas, né? Três aulas. Terminar o nosso sistema. Isso. Certo? Vamos terminar o sistema, vamos montar a parte de gráficos, a gente vai montar o relatório do fluxo de caixa e aí finalizar, dar aquele layout mais bonitinho no final. Então, estamos na aula 7 de 9 aulas, né? Perfeitamente. 7 de 9. E agradecer também a Marina, que está aqui para mais um dia acompanhando a gente, tá fazendo certinho aqui a família. Eu estou acompanhando e tá dando certo. Isso aí, obrigada, Educar. Obrigada, Daniel. Tô aprendendo bastante. Ai, que bom, Marina, eu que agradeço. A gente estava conversando um pouquinho aqui para ver se... E aí, Marina, tá fazendo? Ela mostrou, tá fazendo tudo direitinho. Fiquei bastante contente. Que bom que tá conseguindo aí acompanhar, né? Para acompanhar tem que estar super concentrado mesmo, porque a gente não dá muitos intervalos entre uma função e outra, né? Então tem que sentar, agora é a hora de prestar atenção com o Excel na frente do computador, de preferência vai ouvindo o que eu estou falando e vai tentando acompanhar só com o meu áudio, né? E aí não conseguiu, claro, dar uma olhadinha no vídeo e tal. E aí, vamos lá então? Vamos lá. O que vamos aprender hoje? Bom, hoje a gente está então na aula 7, a gente vai aprender na verdade, a gente vai finalizar a parte dos fluxos, dos pedidos. A gente começou a fazer na aula passada o relatório dos pedidos. Então hoje a gente vai finalizar esse relatório, vou preparar ele para impressão, mudar um pouquinho o rodapé para deixar um rodapé mais profissional, para você imprimir, como se fosse uma ordem de serviço, por exemplo. A gente vai fazer um exemplo desse, né? Aí a gente vai fazer o fluxo de caixa e aí eu vou precisar adaptar algumas fórmulas no fluxo de caixa para ele funcionar direitinho. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Ótimo. Fluxo de caixa e vamos colocar algumas fórmulas para ele funcionar. Perfeito. Legal? Vamos lá? Então vamos lá? O palco é seu. Muito obrigado, então. Gente, então aula 7 apresentada, vamos começar a aula 7. Eu vou voltar para o Excel, vou mostrar os arquivos que eu estou com eles abertos, né? Quais arquivos que eu estou aberto aqui. Primeiro eu estou com aquele arquivo que a gente terminou, a aula passada. É aquele arquivo onde a gente tinha o relatório dos pedidos com aquelas segmentações de dados, né? A gente aprendeu a fazer isso aí na aula anterior, na aula 6. Eu também estou com a planilha já completa do curso para mostrar em alguns momentos o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer a parte aí do fluxo de caixa, vamos começar a montar esse fluxo e melhorar algumas fórmulas. Bom, muito bem, então, apresentado, estou com esses dois arquivos abertos. A gente vai começar a minha aula, eu estou com a minha... Além dos dois arquivos do Excel aberto, eu estou com a minha colinha aqui também, que é a colinha da apresentação, né, que vocês também vão receber, e tem um passo a passo para você seguir, para conseguir fazer todo o sisteminha completo, né? Então, primeira coisa, a gente vai começar a parte de impressão dos relatórios e vamos finalizar esse relatório de pedidos. Então, nós estamos na planilha resumo dos pedidos. Hoje estava conversando com o Vitor aqui, o Vitor falou, tem um atalho bem legal para você conseguir mostrar. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ajustar um pouquinho. Pelo menos isso vai resolver todos os problemas de zoom. O problema de zoom resolvido, né? Para conseguir aumentar e deixar bem grande. Então, obrigado, Vitor, pela dica. Nada. Gente, eu estou fazendo esse atalho aqui, para quem quiser fazer isso, é fácil. É a tecla do Windows e os sinais de mais e menos, tá? Então, a teclinha do Windows e os sinais de mais e menos aqui no cantinho do teclado, ou para quem tem o notebook, os sinais aqui dos mais e menos do lado do backspace. É claro que nesse caso, quem está mexendo no Excel não precisa, é só para é só mostrar na tela, né? Exatamente, tá? O pessoal em casa conseguir ver melhor. Para quem ficou curioso, qual é esse atalho, né? Tecla do Windows do teclado e os sinais de mais e menos. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente vai começar a fazer, se necessário, alguns ajustes na largura dessas colunas para preparar esse relatório para impressão. Vamos colocar o nome, né, relatório de pedidos também. Vamos fazer algumas alterações aqui. Então, primeira coisa, dá uma olhadinha no seu relatório se você vai precisar ajustar um pouco a largura de cada coluna. Porque é muito provável que quando você tenha pedidos grandes, nome de produtos grandes, você vai precisar dar uma ajustada na largura da coluna. Então, faz o ajuste que for necessário para você depois imprimir de forma correta. No meu caso, o telefone, ele está um pouquinho cortando, o endereço provavelmente vai ser uma parte grande, né? Assim, vai estar o endereço completo, com CEP, endereço, número, enfim.
Aí a quantidade do pedido e o valor total. Essa tabela dinâmica, ele tem aqui, quando você clica em cima dela, aparece lista dos relatórios da tabela dinâmica. Caso você não precise mais dessa tela, no meu caso aqui eu não preciso mais dessa tela. Então eu posso fechar ela no xizinho lá no cantinho para você conseguir fechar. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Acho que aqui fica melhor. Então, ó, bem no cantinho xizinho você pode fechar essa telinha aqui, tá? Aí ficou lá o valor total do meu pedido. Então fiz os ajustes necessários. À medida que eu aumentei uma largura de uma coluna, a minha segmentação de dados foi para o lado. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho também. E vou colocar agora um word art aqui indicando que é o relatório de pedidos. Então deixa eu arrastar ele aqui. Muito bem. Agora eu vou colocar um título, relatório de pedidos, tá? Isso eu vou fazer na minha linha 2, que eu tenho uma linha aqui para eu conseguir puxar ela. Deixa eu puxar o cantinho da tela aqui, pronto, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, estou aqui na linha 2, vou aumentar um pouquinho a altura da linha 2. Então, estou aqui no cantinho, aumentando aqui a altura da linha 2, tá? Tem que vir entre a 2 e a 3. Caso você não tenha a linha 2 para você fazer, faz na linha 1, né? E aí você aumenta, faz um ajuste necessário que for aí. Bom, eu vou colocar o título em cima dessas caixas. Então, vou selecionar todas as caixas de segmentação de dados. Estou fazendo isso através do Shift. Selecionei todas elas e vou arrastar ela um pouquinho aqui para baixo. Se não quiser que ele altere a largura não, venha para a esquerda ou para a direita, você faz esse puxar, né, esse arrastar com o Shift apertado, porque ele não muda o direcionamento, nem para a esquerda nem para a direita. Vou escrever relatório de pedidos. Então, na guia Inserir, vou clicar fora para desselecionar as caixinhas de ferramenta ali de segmentação. Lá na guia Inserir, eu vou clicar em Word Art. Vou colocar um Word Art azul, pode ser qualquer cor que você queira, tá? Vou pegar um azulzinho aqui e vou escrever relatório de pedidos. Então, relatório de pedidos. Vou diminuir um pouco a fonte dele para deixar uma fonte menor, para ele caber ali em cima, né? Ó. Então, vou diminuir bastante para ele caber logo no comecinho aqui da página. Bom, muito bem. Fizemos essas alterações, vamos dar uma olhada como isso vai ser impresso, tá? Eu vou conseguir visualizar essa impressão lá no cantinho do Excel, lá embaixo vai ter 3 botõezinhos de visualização. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no cantinho da tela, do lado direito. Eu vou usar o atalho para aumentar um pouco a tela. Tá aí, ó, esses 3 botõezinhos, eu vou pegar o do meio, que se chama Layout da página. Peguei o do meio e vou diminuir o meu zoom. Bom, aqui eu consigo visualizar onde está quebrando a página, onde tem o cabeçalho, onde tem o rodapé. E no meu caso, ele está quebrando a página bem no meio aqui, né? Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer, vou diminuir um pouco o zoom para vocês conseguirem visualizar. Primeira coisa, o meu relatório de pedidos, ele ficou maior na horizontal do que na vertical. Então, eu vou mudar a forma de imprimir. Ao invés de imprimir na vertical, eu vou imprimir em retrato. Isso você faz na guia Layout da página. Vou mostrar onde está essa guia, vamos lá. Então, tem as guias do Excel, página inicial, inserir, clica em Layout da página, que é uma guia que se chama assim, e aí você vai encontrar a orientação do papel. Então, dentro do grupo Configurar Página, orientação, eu vou jogar ela para paisagem. Pronto, joguei para paisagem, orientação do papel, paisagem. Mesmo assim, ele ainda está cortando uma coluna, dependendo dos ajustes das larguras que você fez, ele pode cortar ou não. Para isso nunca mais acontecer, para não ficar quebrando largura e coluna, a gente vai usar o atalho dentro de layout da página, dentro do grupo dimensionar para ajustar, você vai jogar sua largura e sua altura para uma página só. Então, largura para uma página, altura para uma página. Isso dentro do grupo dimensionar para ajustar na guia layout da página. E aí a gente já está visualizando o relatório de pedidos numa página só. Apertei a teclinha do Windows aqui, voltei, pronto. Então, ó, vou aumentar um pouquinho o zoom e aí já consigo visualizar o meu relatório, né? Então, esses atalhos para imprimir uma página só ajuda bastante, ao invés de você ficar toda hora arrumando a largura da coluna, né? Sim. Bom, então tá bom. Então, ajustamos, fizemos a guia layout da página, fizemos alguns ajustes. Agora, a gente vai lá para o rodapé da nossa tabelinha. Desculpa, eu vou primeiro falar do cabeçalho, que já está mais fácil aqui em cima, tá?
No cabeçalho você pode colocar algumas informações automatizadas. Por exemplo, a data que você está imprimindo isso. Uma dica, então o cabeçalho tem 3 partes. Essa parte do cabeçalho só aparece se eu tiver na visualização layout da página, que é aquele botãozinho lá no cantinho do meio, tá? O layout da página, vocês vão conseguir visualizar aí na tela. Bom, estou dentro dela. Aí eu vou colocar, por exemplo, aqui no cabeçalho, lá em cima, ele tem 3 partes, eu vou pegar a parte da direita. Quando eu clico no cabeçalho, na guia design, você vai encontrar, por exemplo, alguns botões. Aí tá lá, data atual, hora atual. Se você quiser saber, toda vez se você quiser inserir a data que você está imprimindo o relatório, eu vou clicar em data atual, aí ele fica lá, e-comercial data. Para você ver o resultado, você tem que sair do cabeçalho. Então clica numa célula em branco do Excel, ele coloca a data sempre para você na hora que for imprimir. Tem vários botões que você pode clicar lá, tá? Então depois dá uma olhada com mais calma, quais são essas opções que você tem para colocar aí no seu cabeçalho. Vamos para o rodapé. Vou aqui no rodapé. A minha ideia que eu vou montar com vocês é que você consiga, por exemplo, imprimir essa visualização do seu pedido e, por exemplo, levar na hora para o seu cliente. Então imagina que você fez um monte de doce, um monte de bolo, você vai imprimir o seu pedido e na hora de entregar, está aqui o seu pedido. Então você vai conseguir filtrar por número do pedido. Entregou, lá na assinatura eu vou colocar assim, ó, recebido por assinatura de quem entregou. Fica mais fácil, é só uma dica para você conseguir fazer isso. Vamos lá, então estou embaixo do rodapé, na parte central. Primeira coisa que a gente vai escrever vai ser recebido por, e vou deixar um monte de underline, tá? Para a pessoa poder assinar. Então vou escrever aqui, ó, recebido por, vou colocar um monte de underline, aquele... Acho que o underline já é um bem conhecido, né? O que é? Aquele tracinho que fica embaixo. Bom, recebido por. Legal. Aperta Enter para pular de linha. Aqui você pode apertar Enter e ele pula de linha. Próximo vai ser data da entrega. Então, vou escrever data da entrega. Espaço, um monte de underline também. E por último, eu vou colocar entregue por. Entregue por. Então é uma forma de você ter um controle dos pedidos que foram entregues, a pessoa consegue assinar o seu já pedido, é como se fosse uma ordem de serviço. Se quiser deixar maior, menor, basta você selecionar o seu texto, eu fiz com o teclado, mas você pode fazer pelo mouse, aumentar ou diminuir a fonte, aí fica a seu critério, tá? Eu vou clicar fora agora para sair do meu rodapé, e aí ele vai ficar um espaço para a pessoa conseguir... fazer uma assinatura. Depois você faz direitinho a quantidade de underlines necessários para ficar o mais ajustado possível aí na sua página, tá? Bom, então temos aí o nosso rodapé criado. E aí agora a gente vai finalizar esse pedido. Para eu não ficar visualizando a todo momento essas linhas de grade, que se chamam, ou seja, as células do Excel, eu vou limpar essas linhas de grade, tá? Onde que você consegue limpar? Na verdade é não exibir as linhas de grade. Na guia exibição, então lá em cima do Excel tem várias guias. Praticamente, provavelmente no seu Excel vai ser a última guia, que é a exibição. No meu aparece uma guia de desenvolvedor, que é para quem trabalha com VBA, programando, então não se preocupem com essa guia. Ó, na guia exibição, dentro do grupo mostrar, é só desabilitar linha de grade. Caso não apareça o grupo mostrar, vai ter uma setinha para você clicar para abrir esse grupinho aqui. Aí eu tirei as linhas de grade e aí eu tenho praticamente um relatório pronto para imprimir. Agora, gerar em PDF. Vamos lembrar como é que a gente gera em PDF essa informação, caso você queira enviar por e-mail para alguém, né, o seu pedido. Você vai clicar no arquivo, dentro do botão arquivo vai ter salvar e enviar, dentro do salvar e enviar, criar documento PDF XPS, clica nele e de novo criar o PDF ou XPS. Na hora que você clicar, ele vai habilitar onde que você quer salvar esse seu PDF, renomeia, dá um publicar. Salvou em PDF o seu relatório. Então, nesse caso, seria pedido, vou colocar aqui, pedido, número, não sei se eu filtrei algum pedido, acho que não, vou colocar número 1, tá? E vou publicar. Acabei não filtrando, até estava filtrado o pedido 1 aqui. E aí você já publicou em PDF, então se eu fosse abrir o meu PDF lá na pastinha, eu iria visualizar aquele PDF todo montadinho, com a data certinha. Bom, com isso, a gente fez o relatório do pedidos, finalizou ele, imprimimos o relatório do pedidos. Ok? A Marina conseguiu acompanhar? Foi? Deu certinho? Então tá bom. Agora, a gente vai começar a montar, gente, nosso relatório de fluxo de caixa.
Então, vamos esquecer um pouquinho essa parte dos pedidos. Eu vou voltar a trabalhar com aquela planilha nossa, receitas e despesas. E se não me engano, foi no primeiro ou no segundo dia que a gente fez essas receitas e despesas. Mas foi logo no começo do curso, né? Foi, acho que a segunda tabela que a gente criou. Vamos dar uma olhada nessa tabela, receitas e despesas. Então você tem uma planilha aí, receitas e despesas já criada. Ela já está criada naquele formato de tabela. Então a gente vai analisar as receitas e despesas que a gente já cadastrou. Bom, vamos lá, como é que a gente vai começar a fazer essa análise? Primeiro, eu preciso montar uma tabela dinâmica para analisar esse meu fluxo de caixa, né, para montar o relatório. Como que a gente cria uma tabela dinâmica a partir já dessa tabela? Na guia design, ou seja, quando eu estou dentro da tabela selecionada, ele me habilita uma guia chamada ferramentas da tabela lá em cima. Aí tem lá a parte de design. Dentro do design você vai clicar... Dá um zoom lá para... Vou dar um zoom, legal. Agora dá para mostrar, né? Dá para ver as guias. Tá fácil, olha que maravilha, ó, gente. Pronto. Ferramentas da tabela, tá? Aí estou na guia design e eu vou clicar em... Agora tem que ir devagarzinho com o mouse. Resumir com tabela dinâmica, que está dentro do grupo ferramentas. Então, deixa eu diminuir o zoom aqui, para não correr risco de errar. Resumir com tabela dinâmica. Clica nesse carinha. Ele vem lá, tabela intervalo, que a gente não acabou nem renomeando essa tabela, poderia até renomear a tabela, mas ele sempre dá um nome para essas tabelas padrões. Nesse caso ele deu um nome de tabela número 4. Onde que eu vou jogar essa tabela dinâmica? Ele já está selecionado numa nova planilha. Então eu vou deixar nova planilha e vou dar um OK. É só dar um OK então na telinha. Deu OK, veja que automaticamente ele abre uma planilha nova atrás da tabela que você tinha, que era a tabelinha de receitas e despesas. Então ele abriu atrás. Primeira coisa que a gente vai fazer é renomear essa planilha que ele criou para fluxo de caixa. Então, renomeando, né? Você vai dar um duplo clique nessa planilha e vai escrever fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa. E aí eu vou voltar. Opa, aqui. Pronto, aperta Enter, tá? Para confirmar. Então a gente criou uma tabela dinâmica e renomeamos ela para fluxo de caixa. Bom, eu já vou fazer a estrutura do nosso fluxo. Primeiro eu vou colocar um título para deixar bonitinho, para a gente não se perder. Então vamos lá, ó. Aumenta um pouquinho a altura da linha 1 para você conseguir colocar um título bonito aqui chamado fluxo de caixa. Então vai lá na altura da linha 1 e aumenta ela. Vamos inserir um título para ficar bonito. Então na guia inserir, você vai lá de novo em Word Art. Está lá no cantinho, Word Art. Bom, como o meu fundo é branco, vou pegar uma cor que seja diferente de branco, né? Posso pegar um azul, pega qualquer cor que você queira. Vou pegar um azulzinho aqui e aí vou escrever fluxo de caixa e vou arrastar esse meu título lá para o comecinho, né? Para ficar bonito o nosso relatório de fluxo de caixa. Ó, vou arrastar para cá, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele para não deixar tão grande, né? Então, pronto, fluxo de caixa. Depois é só fazer ajustes aí, a famosa perfumaria, né? Bom, então tá, fizemos o Word Art, agora vamos começar. Eu vou pedir para vocês fazer aquele botãozinho de link. Clica num botãozinho, vai para a tabela de início. Eu não vou fazer agora para otimizar o nosso tempo. Dando tempo, no final do curso, eu vou fazer com vocês esses links e finalizar, para quem não está conseguindo fazer, tá? Mas eu vou dar continuidade para a gente otimizar o nosso tempo. Então, fluxo de caixa, não vou fazer ainda os botões dos links. E aí vamos lá. Eu vou clicar em cima da minha tabela dinâmica e eu vou começar a montar a estrutura do nosso fluxo de caixa. Para montar essa estrutura, eu selecionei aqui alguns itens para a gente puxar. Então, a primeira coisa, dentro do campo de linhas, eu vou selecionar o tipo. Então, dentro de linhas, deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu tô... Não, perdão, primeira coisa, receita e despesa, errei, tá? Primeira coisa, receita e despesa. Então, estou na minha tabela dinâmica, vou selecionar aqui dentro dos meus grupos, eu vou pegar receita e despesa e vou arrastar ele para rótulos de linha. Então, clica e arrasta. Lembrando, quem não conhece muito tabela dinâmica, não clica direto no botãozinho. Na hora que você clica, ele já vem aqui para baixo e você pode ficar um pouco perdido, tá? Onde que está essa informação. Então, receita e despesa, legal. Depois de receita e despesa, você agora sim vai colocar o tipo. Então, vamos lá. Eu vou selecionar o tipo e vou arrastar para baixo de receita e despesa. Bom, o que é o tipo? O tipo é
o seu tipo de receita, o seu tipo de despesa. Se é conta de luz, se é conta de água, ou se é uma boneca de pano, ou se é as aulas da Marina, então se foi aula de inglês, ou se só dá aula de inglês, ou dá aula de português, de francês, de português também, né? Então pode colocar 2 produtos, né? Aula de inglês, aula de português. Bom, então aí ela cadastraria lá, eu vou até depois fazer um exemplo disso. Receitas, colocamos o tipo, agora a gente vai colocar o nosso fornecedor e o nosso cliente. Então depois do tipo, eu vou arrastar fornecedor / cliente para baixo do tipo. Ok. O que eu quero fazer com essas 3 informações que eu selecionei, né? Tipo, se é despesa ou se é receita. Depois a gente colocou, perdão, primeira coisa, receita e despesa, ele vai fazer a diferenciação. Aí a gente entrou no tipo e, por último, o nosso cliente ou fornecedor. Eu quero somar os valores que eu já vendi ou o que eu já recebi. Né? Então, o fluxo de caixa é justamente isso, para mostrar a movimentação. Esses valores estão no valor total. Então, você vai pegar o valor total e vai arrastar aqui para valores. Na tabela dinâmica, é em valores onde você faz esses tipos de conta. Você soma, você faz uma média. Então, eu estou falando de uma forma simples, que é só a parte de somar. Ok. Ele está somando uns valores aqui muito loucos. Então, o que eu vou fazer? Vamos ajustar a nossa receita e despesa para a gente entender o nosso relatório de fluxo de caixa e depois eu continuo mostrando a estrutura. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para receitas e despesas e organizar as nossas receitas e despesas lá para entender um pouco melhor. Vou cadastrar uma receita correta. Então, volta para a sua planilha receitas e despesas, que é a próxima. O que eu vou fazer? Eu só vou deixar 2 receitas por enquanto, para a gente não se perder. No meu caso, eu tenho 4 aqui registradas já. As 2 últimas eu vou excluir. Como é que você faz para excluir em tabela, né? Trabalhando com tabela? Basta você selecionar 2 linhas, não precisa ser a linha inteira, pode pegar 2 itens quaisquer. Clica com o botão direito e eu vou excluir, então você vai selecionar excluir e pega linhas da tabela. E ele já vai excluir a linha da tabela inteira, então excluir linhas da tabela. Pronto. Ok. Eu vou cadastrar com vocês uma receita e uma despesa. Então a primeira linha vai ser uma receita e a segunda vai ser uma despesa. Ambas vão ser de R$100 cada uma, então vamos lá. Data prevista, vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 16, então você vai digitar na data prevista 16/4 e 16/4. Então, uma receita e uma despesa para hoje. No tipo, a gente já tinha pré-selecionado, a minha primeira receita vai ser um bolo de 1 andar, tá bom? E na minha despesa eu vou colocar uma conta de luz. Então, coloca aí, ó, conta de luz. O fornecedor vai ser o bolo de 1 andar. Aqui, por exemplo, deixa eu ver, no caso fornecedor / cliente. Como está a receita, a gente fez aquela validação para buscar de clientes. Então, vou selecionar o meu cliente, por exemplo, o Dedé. E no de baixo, agora sim vai vir de fornecedores, porque é uma despesa que eu tenho cadastrado. Vou aumentar um pouquinho o zoom para facilitar. Aqui eu vou pegar o fornecedor, por exemplo, livros do João, que não tem nada a ver com a conta de luz. Mas eu tenho que cadastrar lá uma fornecedora de luz, Eletropaulo, enfim, né? Mas eu não vou cadastrar agora para otimizar o nosso tempo. Então, eu vou deixar fornecedor aqui qualquer. Bom, valor unitário. Então, você vai colocar, por exemplo, que vai custar R$100 o seu bolo e você também vai ter uma conta de água, uma conta de luz, perdão, de R$100 também. Na quantidade, deixa uma quantidade para cada um. Então, na quantidade, deixa 1 para cada um. Legal. Data de pagamento, por enquanto, por favor, apaguem. Deixem sem data de pagamento nas 2, tá bom? Legal. Deixa o status porque ele já está pronto, tira ele. Então, zerei. Data de pagamento, não tem nenhuma. Receita e despesa, R$100 cada uma. E cadastramos 2 receitas, uma de receita e uma despesa. Vamos voltar para o nosso fluxo de caixa e vamos ver o que aconteceu. Então, volta para o fluxo de caixa. Voltamos. Aqui ele ainda continua mantendo aqueles valores antigos. Para trazer o valor atualizado, o que a gente tem que fazer? Plateia. Atualizar. Olha, muito bem. Aluno exemplar. Clica com o botão direito em cima da tabela dinâmica, botão direito do mouse, tem uma série de opções. Aí você seleciona atualizar e ele vai atualizar esse valor. Bom, vou levantar um pouquinho para mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Então, vem para cá. Nós temos a nossa tabela de fluxo de caixa. Vamos lá. Estou esperando aqui. Bom, isso, muito bem, legal. Nós temos o nosso fluxo de caixa.
Despesa, 100. Conta de luz, 100. Para quem que eu paguei, né, R$100? Para o livro do João, que aquele até eu falei que ia ficar errado. Receita, olhando de baixo. Então é R$100 de receita do quê? Do bolo. Quem que me comprou? Foi o cliente Dedé, né? No total, depois eu mostro um pouquinho mais a estrutura da tabela dinâmica. Eu quero que vocês prestem atenção agora no total. Ele vem sumarizando, ele vem colocando subtotais para cada um dos itens. E no final está dando R$200. Mas a gente tem 100 de receita e 100 de despesa. Então não é um total de R$100. O meu total do meu fluxo de caixa tinha que ser 0. Porque se eu entrou R$100 no meu caixa, eu tive R$100 de despesa. Como que eu vou fazer com que esse valor volte a ser 0? Né? Some a receita e diminua a despesa. A gente vai arrumar essa fórmula lá na nossa tabela de receita e despesa. Eu vou criar uma condição que, se for despesa, eu vou multiplicar o valor por -1. Aquela regrinha lá na matemática, quando a gente quer inverter o valor, eu vou multiplicar por -1. Ou seja, sinal de multiplicação, entre parênteses, -1. E aí a minha receita vai ficar negativa. Na hora que a tabela dinâmica somar, ele vai dar o resultado correto, que vai ser 0. Ou seja, menos 100 de despesa, com 100 da receita, meu fluxo de caixa ficou zerado. Resultado da minha empresa, meu lucro, 0. É isso que eu vou fazer com vocês, vou ajustar essa fórmula lá. Então, vamos lá. Volta para a sua planilha receitas e despesas. Volta para receitas e despesas. Isso. Agora, lá na fórmula, lá na coluna, valor total, eu vou fazer essa correção. Se for despesa, eu vou ter que multiplicar por -1. Se for receita, eu vou multiplicar por 1. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou entrar dentro da fórmula e vou multiplicar lá no final. E aí vou usar de novo a fórmula C. De novo a formulinha C. Olha como ela é super importante no Excel. Bom, então estou aqui no valor total. Vou dar um duplo clique na fórmula. Pode dar um duplo clique você também na primeira fórmula do valor total. Essa multiplicação, quantidade vezes valor unitário, eu vou fazer uma multiplicação no final. Então, primeira coisa, multiplica ela no final. Vou multiplicar. Depois que eu vou multiplicar, eu vou colocar uma fórmula C, porque eu vou multiplicar por -1 ou por 1, mas vai depender se é receita ou despesa. Como vai depender, eu vou usar a fórmula C, se acontecer alguma coisa. Então, depois da multiplicação, você vai digitar a fórmula C, direto, não precisa do igual, porque o igual já está lá no comecinho da sua fórmula, igual não precisa. C, abre parênteses, teste lógico, aqui que eu vou testar. Eu vou testar se está escrito receita ou despesa. Volta tudo, vai lá na primeira coluna onde você fez essas alterações, essa indicação, clica na primeira célula e eu vou analisar se aqui está escrito, por exemplo, despesa. Ou seja, este cara, vou aumentar agora o meu zoom para facilitar a vida aqui, ó. Estou na barra de fórmulas aqui em cima. Esse cara, receita, é igual a despesa. Aí você tem que escrever entre aspas, despesa. Por que eu tenho que escrever entre aspas? Porque o Excel pode entender que isso aqui é uma fórmula. E não é uma fórmula, é um texto. Se tiver escrito despesa. Ok. Qual que vai ser o resultado? Ponto e vírgula. Se for despesa, qual que é o resultado? Multiplica por -1. Veja, eu já estou multiplicando aqui no comecinho. Então, por isso que eu já posso entrar direto com -1. Ponto e vírgula depois, vou trazer o meu Excel aqui para o cantinho para ficar melhor de visualizar, a fórmula, estou aqui. E se não for despesa, eu vou ter que multiplicar por 1, então, ponto e vírgula 1. Fecho o parênteses da fórmula C. Então, estou multiplicando por quem? Depende do que tiver escrito. Se tiver despesa, por -1, e se não tiver, multiplica por 1. Aperta Enter para finalizar, você vai ver que a última linha, que é uma despesa, ficou já com negativo, tem um tracinho negativo. Vamos voltar para o nosso banco de dados, lá para o fluxo de caixa, e vamos ver o resultado. Daniel, oi. Só para aproveitar o embalo assim, tá bom. Na fórmula, o pessoal no chat aqui, foi o Isaac, o Evandro, Tá. acho que deve ter mais gente aqui, eles queriam saber se na parte da fórmula teria como bloquear aquela célula. Para deixar bloqueado, por exemplo, como é fórmula, ninguém vai para mexer ali. Tá, entendi. Gente, dá para fazer, você tem que proteger a planilha inteira. Se eu for explicar isso agora, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Tá? Eu vou mostrar rapidamente, para quem já conhece um pouquinho do Excel, para não ficar com essa dúvida. Mas aí vocês vão ter que dar uma pesquisada. Como é que você faz isso? Na guia revisão do Excel, você tem uma opção dentro do grupo alterações chamada proteger planilha. Quando você clica em proteger planilha, gente, desculpa, quem não conhece, eu não vou conseguir entrar no detalhe, tá bom?
Quando você clica em proteger planilha e dá um OK, ele protege toda a planilha, você não consegue mexer em mais nada. Esse é o problema e que as pessoas têm dúvida, porque eu protegi não consigo fazer mais nada. Mas eu consigo proteger só a célula. Então, aí que tá. Então, antes de proteger a planilha, você tem que indicar onde que você vai poder alterar. Então, Perfeito. lá no fluxo, lá na receitas e despesas, vou voltar rapidinho para quem perguntou. Por exemplo, aqui eu não vou mexer. Então, não vou alterar aqui. Nessas datas de pagamentos, eu vou ter que alterar nessa coluna, por exemplo. Então, essa vai ser uma das colunas que eu vou ter que alterar a informação. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito nessa coluna, entro em formatar células. Dentro da guia formatar, eu estou abrindo pela primeira vez, demora um pouquinho para abrir. Estou esperando, abriu. Lá na guia proteção, tudo vem bloqueado. E eu tenho que desbloquear esse cara. E aí eu vou dar um OK. Ou seja, agora ele vai me permitir trabalhar nesta coluna quando eu proteger a minha planilha. Então só faz efeito se eu proteger. Eu não vou proteger aqui agora, senão vai começar a dar um errinho, tá? Tranquilo. Então você tem que fazer esse trabalho de indicar onde que você vai trabalhar primeiro para depois proteger toda a planilha. Perfeito, tá? obrigado. Passei rapidinho aí. Tá ótimo. Legal. Então, a última coisa que a gente fez foi mudar os valores para negativo, se for despesa. E aí eu vou voltar no nosso fluxo de caixa e vou atualizar a informação. Volta para o fluxo de caixa e aí a gente tem que atualizar a nossa tabela dinâmica. Então, botão direito, entre em atualizar. Pronto. As despesas entraram como valores negativos. A receita ficou positiva, total do meu caixa, né? Quanto que tenho de lucro? 0. Receita menos despesa. Então, essa é uma etapa bem importante na hora que você for fazer o seu fluxo de caixa, para você já ter um resultado correto. Maravilha. Então, fiz a parte de correção. Agora, a gente vai... Deixa eu ir aqui para não me perder. Receita, tá. Vou fazer esse meu último grupinho aqui da minha apresentação. Gente, estou seguindo uma colinha e eu estou seguindo a minha apresentação, tá? A apresentação do curso, ela está toda preparada e eu cheguei aqui no meu item 7, retornar para a tabela dinâmica e fazer alguns ajustes dela, tá bom? Cheguei aqui, esse é um relatório, é uma apresentação que vai junto com o curso para vocês também não se perderem. Ó, voltando, então vamos lá. Deixa eu ver, vamos primeiro ajustar... O que eu vou fazer? Tem tanta coisa para fazer aqui. Ó, vou entrar na parte de design primeiro. Vamos lá. Clica na tabela dinâmica, deixa ela selecionada. Vem na guia design. Dentro da guia design você tem uma série de cores que você pode selecionar na sua tabela dinâmica. Eu vou pegar essa segunda aqui, ou seja, pega da segunda linha da segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Ele vai dar um destaque cinza aqui na sua tabela dinâmica, melhor para você visualizar. Bom, volta aqui para a tabela dinâmica, vou aumentar um pouquinho do zoom aqui para vocês conseguirem visualizar uma coisa. A tabela ela já vem com esses menuzinhos e maisinhos. Então você pode diminuir até chegar no nível só de receita e só de despesa. Aí se eu quero abrir as minhas despesas para ver da onde está vindo, né, onde que eu estou pagando essa informação. É conta de luz. Para qual fornecedor? Aí você pode ir abrindo. Então você pode fechar e abrir essas informações através da tabela dinâmica. O ideal no fluxo de caixa é que receita venha antes de despesa, né? Porque geralmente quando você tem uma estrutura do fluxo de caixa tudo que entrou, tudo que saiu, final resultado da minha empresa. Eu vou fazer essa alteração, vou jogar a receita para cima. Dica, clica na receita. Você pode mover os campos da tabela dinâmica para onde você quiser. Então, selecionei a despesa. Toma cuidado que você tem que vir bem na borda desse cara. Vou deixar o zoom até maior aqui, ó. Pega a borda dessa receita, vai ficar com essas 4 setinhas. Clica em cima dela e arrasta para cima da despesa. Então, já alterei a ordem para eu visualizar primeiro os números negativos, positivos, depois negativos. É só clicar e arrastar. Tem que ser na borda da tabela, na borda do seu campo. Legal. Agora eu vou falar da parte de formatação do número. Isso daqui, deixa eu voltar com o meu zoom, voltei para o padrão normal. Isso aqui é um valor monetário, é R$100, né? Então eu vou deixar esse valor formatado. Como que você faz isso na tabela dinâmica? Você tem que formatar o campo da tabela. Vai aqui no campo de valores, lá no seu cantinho, você vai clicar dentro dele e entrar na parte de configurações do campo de valor. Então, dentro da tabela dinâmica, apareceu lista de campos, lá em valores, é só clicar com o botão dentro dele, entra em configurações do campo de valor.
E aí você vai clicar em formato de número. Clica nesse cara aí, ó, formato de número. É um botãozinho que fica dentro dessa caixinha, formato de número. Seleciona contábil, beleza? Dá um contábil aqui, dá um OK. E dá um OK de novo. Isso, contábil. Bom, o que acontece? A despesa ela aparece negativa aqui no cantinho. Eu vou dar uma dica para vocês para eu conseguir visualizar a despesa sempre vermelha, para ficar mais fácil de visualizar isso. Não vou usar formatação condicional, vou usar uma formatação do próprio Excel lá dentro desse contábil. Então vamos lá, ó. De novo, entra no soma de valor, entra em configurações e quero ver as despesas sempre vermelha, porque elas são negativas. Entra no formato de número. Legal. Vai estar contábil, aí você vai clicar em personalizado. Personalizado. Bom, presta atenção aqui, vou aumentar o meu zoom, porque aqui provavelmente talvez você nunca tenha mexido. Dentro do personalizado, ele vai abrir a parte do contábil. É uma confusão ver esse monte de número. Eu não vou explicar para vocês aqui. A única coisa que eu quero explicar é o seguinte, depois do ponto e vírgula, você vai abrir colchete e vai escrever vermelho. Depois, vermelho. Depois do primeiro ponto e vírgula que está aparecendo no tipo, você vai colocar vermelho e vai fechar o colchetes do vermelho, ok? Então, estou em personalizado, fechei. Isso daqui, o ponto e vírgula, indica os números negativos, por isso que eu estou entrando com vermelho no número negativo. Dá um OK de novo. E aí eu vou diminuir meu zoom. Então, olha que legal, os números negativos vão ficar sempre aparecendo vermelho para você aí. Bom, dando sequência na tabela dinâmica, agora a gente vai começar a falar de datas na tabela dinâmica, tá? Então vamos lá. Eu vou registrar, a gente tem 2 receitas registradas, tá? Todas elas no mês de abril. Eu vou registrar mais 2 receitas e despesas, né? Receita e despesa para o mês de maio. Então vamos lá. Vai para receitas e despesas. Clica na receita e despesa. Vou voltar para o começo do meu banco de dados. Dica, para você voltar lá no começo, ao invés de você ficar indo com o teclado, você pode apertar a tecla Home do teclado. Mostra aqui que eu vou mostrar, às vezes você não tem muita habilidade, o Home fica aqui em cima, ó. Você não está muito acostumado, né? Então o Home está aqui, é só clicar nele e ele vem para cá. Dá uma procurada aí, às vezes você está com o notebook, onde que fica a tecla Home. Cada notebook é de um jeito, né? Então teclinha Home aqui em cima no teclado. Aí eu voltei para o começo da minha tabela. Muito bem. Agora eu vou registrar mais duas receitas, uma receita e uma despesa. Vou lá na última linha, vou cadastrar uma receita e já vou logo embaixo colocar uma despesa. Então seleciona uma receita e uma despesa. Data prevista vai ser em maio. Então eu vou colocar 16 de maio e 16 de maio. As duas. Bom. Por que eu cadastrei uma nova receita? Vamos imaginar que aquele seu bolo que você vendeu a R$100, o seu cliente vai te pagar em 2 vezes. Então vai ser uma parcela de 50 e outra parcela de 50. Então vou fazer esse ajuste. Ou seja, o bolo que eu vendi lá para o Dedé, então bolo para o Dedé, eu vou dividir o valor, era R$100, mas eu vou dividir em 2 parcelas. Então vou fazer esse ajuste. Na primeira, que era a receita dele, eu vou mudar para 50. E na de baixo eu também vou mudar para 50. Ou seja, quebrei em 2 parcelas. Quantidade, uma também. Ok. Aí, por enquanto, deixa a data de pagamento em branco. Vamos falar agora da despesa. Volta para a despesa. Apertei a tecla Home. Vou cadastrar minha conta de luz do mês de maio. Pode pegar qualquer fornecedor, tá? Vou pegar os livros do João de novo. O valor unitário, agora eu vou colocar de R$150, aumentou a nossa luz. Quantidade, 1. Olha lá, valor unitário já veio, o valor total já veio negativo e vamos dar adiante. Cadastrou a sua receita e a sua despesa, o valor então ficou R$150 para essa última de luz. Vou voltar para o nosso fluxo de caixa e vou atualizar a informação lá. Então, volta para o seu fluxo. Dentro da tabela dinâmica, você vai clicar com o botão direito e vai selecionar o atualizar. Então, botão direito, atualizar. E aí ele tem um resultado para a gente do nosso fluxo de caixa. Mas é de qual mês, de qual data, né? É isso que a gente agora vai quebrar essa informação, então. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Daniel, pode falar. Vou aproveitar, quando você foi ali na Receitas e Despesas, tá. Até o Evandro perguntou... nos dias que passam ali, está contando ainda, por exemplo,
o status efetivado, Tá. mas ainda continua contando os dias de forma crescente. Se aquele ali tem como, por exemplo, ele vai zerar. Ah, tá bom. A gente até pode fazer essa correção, teria que entrar com uma formulinha C. Se tiver Entendi. efetivado, a gente zera. Evandro, depois no finalzinho da aula eu faço essa correção da fórmula, tá bom? Perfeito. Aí a gente corrige isso daí. Legal. Bom, então vamos lá. Receita e despesa. Eu quero quebrar essa informação mês a mês, ver o resultado do mês de abril e o mês de maio. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a data prevista e vai colocar no rótulo de coluna da sua tabela dinâmica. Então eu vou mostrar aqui. Dentro da tabela dinâmica, selecionei, eu vou clicar lá em cima na data prevista, vou pegar minha data prevista e vou arrastar para rótulos de coluna. Data prevista para rótulos de coluna. Veja que ele vai me trazer dia a dia o resultado do meu fluxo de caixa. Dia 16 do 4, dia 16 do 5 e assim por diante. Bom, trouxe essa informação para cá. Legal. Daqui a pouquinho eu já vou falar a questão do agrupamento de datas, porque eu não quero trazer dia a dia, eu quero trazer mês a mês. O fluxo de caixa geralmente é mês a mês. Antes de falar disso, vamos imaginar que... Lembra aquela receita que você dividiu o bolo do Dedé em dois, né? Em abril e em maio? Vamos imaginar que o Dedé foi muito legal com você e ele vai te pagar as duas parcelas em abril. Então, aquela data que eu previ receber em maio, ele vai te antecipar para abril. E aí eu vou começar a te mostrar um probleminha que a gente vai ter no fluxo de caixa aqui. Vou fazer esse ajuste para vocês entenderem. Então, aquela receita que estava prevista em 2 meses, a data de pagamento dela eu vou trazer as duas para abril. Vamos fazer isso. Receitas e despesas. Cliquei. Na data prevista eu não vou mexer, ela estava prevista para eu receber em maio, mas ele me antecipou o pagamento. Então vou lá na tabela, na coluna data de pagamento e vou trabalhar com a data de pagamento aqui. A minha primeira receita, que é a primeira linha, ele me pagou de fato no dia 16 do 4. Pula uma linha porque a segunda linha é despesa. A terceira linha, que é a receita de novo do Dedé, ele também me pagou no dia 16 do 4. Ok? 16 do 4. Veja, eu não tenho mais nenhum valor então previsto para entrar no meu caixa em maio, porque as duas receitas entrou em abril. Vamos voltar para o fluxo de caixa, eu vou mostrar então esse problema. Volta para o fluxo de caixa e atualiza a sua informação aqui na tabela dinâmica. Botão direito, atualizar a informação. Aqui não mudou nada, porque eu ainda tenho previsto as duas parcelas aqui do Dedé em abril e em maio. Mas eu já recebi esse dinheiro, então meu fluxo de caixa está errado, porque eu teria que ver o fluxo de caixa, o que aconteceu de fato no meu caixa e comparar até com o que de repente estava previsto, e a gente já vai conseguir fazer isso. Ou seja, como é que eu faço então esse ajuste da data? Pô, eu tenho duas datas, eu tenho a data de pagamento, né, que agora eu atualizei para abril, e eu tenho a data de prevista, que também estava em abril. Uma forma da gente corrigir esse problema é criar uma terceira coluna chamada data efetiva, onde eu vou analisar a data de pagamento e a data de recebimento. Se a data de recebimento tiver preenchido, a minha data efetiva vai ser a data de recebimento. Se a minha data não tiver preenchida de recebimento, eu vou levar em consideração a data que ele me previu. Ou seja, explicando novamente, é uma coluna nova e eu vou trazer as informações da data correta. Ou vai ser a prevista ou vai ser a realizada. Quando vai ser prevista? Quando não tiver realizado. Vai ser realizado quando o cara de fato realizou. Aí eu tenho uma coluna só com a data correta e eu vou jogar essa data correta no nosso fluxo de caixa. Vou fazer então isso daqui. Voltei para receitas e despesas. Vou abrir uma nova coluna. Então vem aqui no cantinho. Lá na coluna M a gente vai abrir uma nova coluna chamada data efetiva. Então data efetiva. Ok. Dentro da data efetiva, vou aumentar um pouquinho o meu zoom aqui, minha coluna. Data efetiva, ou vai ser data prevista ou vai ser data realizada. Vai ser data realizada quando já foi realizado. Vai ser prevista quando não foi realizado. Então vou fazer essa análise. De novo, fórmula C, se acontecer alguma coisa. Vamos analisar junto. Igual, sinalzinho de igual, fórmula C, abre parênteses. Bom, se tiver data de pagamento, traz a data de pagamento. Caso contrário, traga a data prevista. É isso que eu vou escrever. Se a data de pagamento, clica lá na data de pagamento, for diferente de vazio, diferente é o sinal de menor e o sinal de maior. Acho que dá para ver na tela aí certinho. Os dois sinais juntos.
Se for diferente de vazio, o vazio eu abro aspas e fecho aspas. Ou seja, se tiver data de pagamento prevista, data de pagamento escrita, eu vou pegar a própria data de pagamento. Então, depois que eu fiz essa minha análise, eu apertei ponto e vírgula e vou clicar na data de pagamento. Pronto. Se tiver preenchido, pega a data de pagamento. E se não tiver preenchido, né? Se for igual a vazio, pega a data prevista. Vai lá para volta tudo e seleciona a sua data prevista. Então, clica na data prevista. Vou voltar aqui na tela para mostrar para vocês como que ficou a fórmula final. Então, pode fechar o parênteses e assim ficou a fórmula final. Se a data de pagamento tiver escrito alguma coisa nela, ou seja, se for diferente de vazio, pega a data de pagamento, ponto e vírgula. Caso contrário, pega a data prevista. Aperta Enter. Ele ficou formatado como número, formata esse cara como data abreviada, marca a coluna inteira, Ctrl espaço, aquele atalhozinho para selecionar a coluna inteira, apertar Ctrl e o espaço é um atalho que a gente vem falando bastante, né? Ctrl, tecla de espaço. Marquei a coluna inteira. Vamos lá na página inicial. Lá no geral, a gente vai selecionar data abreviada. Data abreviada. Pronto. Agora, ele trouxe a data do segundo pagamento, que foi... Ele estava previsto para maio, mas ele me pagou em abril. Então, qual que é a data correta? Abril. E aí já ficou correto essa terceira linha. Agora, eu vou fazer essa troca na tabela dinâmica para a gente dar continuidade na próxima aula. Então, volta para a tabela dinâmica no seu fluxo de caixa. Volta no fluxo de caixa. Eu vou trocar. Não vai ser data prevista mais, vai ser essa nova coluna, data efetiva. Tira fora a data prevista. Tirei fora. Dá uma olhadinha se já aparece a data efetiva aqui na sua lista de campos. Ó. Quando você for aqui para baixo, você não vai encontrar essa tabelinha. Por quê? Nós não mexemos no nosso banco de dados? Então, Marina, o que a gente tem que fazer para essa coluna aparecer aqui para a gente? Atualizar de novo. Atualizar de novo. Não pode esquecer de atualizar. Clica com o botão direito, clique em atualizar. Vocês vão ver que vai aparecer agora lá no cantinho a sua data, vem aqui para o cantinho, data efetiva. Joga a data efetiva para rótulos de coluna, beleza? E aí, veja, fluxo de caixa para maio. Não tem nada para receber em maio, porque eu recebi tudo em abril. Eu tenho alguma conta prevista para pagar em maio? Tenho, você tem R$150. Então é um jeito de você conseguir analisar o seu fluxo de caixa sempre completo. Está previsto, está realizado. Bom, para a gente conseguir fazer essa classificação, o que está previsto e o que está realizado, eu vou fazer uma segmentação de dados. Na próxima aula a gente vai fazer isso, tá bom? Exato. Então deixa aí muito bom. Uma tarefinha para a próxima aula. Então, além disso, na próxima aula, o que vamos ver também? Bom, a gente vai terminar essa fluxo de caixa, vou fazer a parte de segmentação de dados. Deixa eu pegar a minha apresentação, que vai ficar mais fácil, porque eu já previ o que a gente vai ver. Então tá aqui, ó, importante, salvem o seu arquivo, né? Ó, eu acabo esquecendo também, salva o seu arquivo. Vou salvar aqui. Então, salvamos. Volta na apresentação, volta meu filho aqui. Pronto. Concluímos o que a gente viu. E aí na próxima aula, então, vamos finalizar o nosso fluxo de caixa. A gente vai preparar ele para impressão e vamos começar a criar as tabelas dos gráficos que vão conseguir visualizar esse nosso fluxo de caixa. Aí vou mostrar o gráfico mais ideal, vou falar um pouquinho da formatação de gráfico, gráfico de linha, gráfico de coluna, enfim, vou dar umas dicas de gráfico dinâmicos. A gente volta já já. Educar, a empresa que acredita que sucesso é aprender sempre.